Um bom dia a todos os irmãos. Como passaram a noite? Graças a Deus. Estamos muito felizes por esse encontro que estamos tendo aqui. E eu posso dizer uma coisa que eu falei para alguns aqui e eu gostaria agora de falar para todos. Na nossa região, nessa época, é uma época de chuva muito intensa. Eu queria até trazer um vídeo para ter mostrado para vocês, mas eu apaguei do telefone. Normalmente, carro pequeno não passa nessas estradas, porque chove constantemente e o pessoal percebeu que qualquer pouquinho que choveu ali, não dava para passar. E passa muito caminhão de leite em volta, e eles passam com correntes e piora mais ainda. Então, o carro pequeno não passa, mas Deus foi tão misericordioso que ainda em abril, quando ficamos sabendo, que Mount Cameron viria, nós não tivemos nenhuma dúvida que Deus estava à frente. E a prova é que Ele permitiu que viesse uma chuva que estávamos precisando, a terra está molhada. E não sei se vocês perceberam, mas Deus realmente colocou uma coluna de nuvem aqui. Porque a gente colocou esse sombrite do lado, porque o sol da tarde não deixa ninguém ficar tranquilo aqui, fica o sol muito quente. E todos os dias, Deus, de uma forma tão especial, permitiu que os irmãos pudessem acompanhar desse lado aí, em perfeita tranquilidade. A telha esquenta bastante, Deus também protegeu. Então é um momento de estarmos muito felizes, com o coração radiantes de alegria, de gratidão a Deus, de como que realmente Ele cuida das coisas. Nenhum irmão teve problemas durante a viagem, nenhuma peça do carro quebrou, todos chegaram em perfeita paz, e nós temos muito que agradecer a Deus. Que Deus seja louvado, e o nosso desejo é que esse congresso seja um grande divisor de águas na minha vida, da minha família, de todos vocês, e daqueles também que estarão acompanhando pela internet. Louvado seja Deus, irmão, louvado seja Deus, vale todo o esforço. Irmãos, eu vou comentar com vocês alguma coisa que durante os anos tem passado na minha mente, que tem me incomodado bastante, que eu acredito que tem acontecido muitas vezes com vocês. Já aconteceu de algum ano, chegando no final do ano, você fala assim, bem, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou começar a fazer o ano bíblico. Não vou errar. A partir do 1º de janeiro, ou depois do meu aniversário, ou alguma data que a gente tem lá, eu vou parar de comer esse alimento. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você até começa bem por alguns dias, talvez algumas semanas, e de repente vai passando o tempo, você vai diminuindo, falha aqui, e daí a pouco você está da forma que estava antes. Estaca zero, né, meu irmão? Já aconteceu com vocês isso? O irmão Cameron comentou uma frase ontem que eu estava até pensando em ler, falou, já falou, então eu nem vou colocar o texto, Que muitas vezes, a irmã White fala que as nossas promessas são como cordas de areia, E isso realmente acontece com tanta frequência nas nossas vidas. Você percebe que a sua vida não está bem, parece que o tempo do fim está chegando mais rápido do que o seu processo de crescimento na vida espiritual. E isso dá uma angústia, isso dá uma tristeza, dá um aperto. E isso tem me incomodado muito tempo. Muitas vezes eu estou trabalhando aí, estou capinando uma coisa e estou pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com vocês, que a gente estava aguardando uma bênção de Deus, uma coisa que você estava orando, e de repente Deus responde de uma forma tão incrível, que ultrapassa a nossa expectativa, mas muitas vezes no mesmo dia a gente faz alguma coisa que aborrece a Deus. E aí o que mais deixa a gente triste? Poxa vida, por que eu fui agir desse jeito? Sendo que Deus me ouviu de uma forma tão ampla. Irmãos, muitas vezes quando eu estava vendo essa realidade acontecendo na minha vida, durante os meses, os anos, eu falei assim, alguma coisa está errada.
E assim como eu pego um ônibus daqui para São Paulo, se eu pudesse como entrar numa máquina do tempo, eu falo assim, eu vou voltar lá nos dias de José. Eu falo assim, vem cá, como foi, o que aconteceu? Me explica, como que você teve uma vida tão diferenciada, passando por tantas dificuldades, você tinha tudo para se revoltar contra os seus irmãos, contra o próprio Deus, que parece que não estava te ouvindo, você ficou tanto tempo preso. Qual foi a fórmula? Parece que ficou algum verso perdido que não está encaixando aonde que eu vivo, na minha época. Se eu pudesse voltar essa máquina, não, nos dias de Daniel, talvez José não me explicou direito, mas quem sabe os amigos de Daniel lá, como vocês podem, jovens tão novos igual vocês, entre 16 e 18 anos, de 15 a 17, estarem numa outra pátria, numa outra nação idólatra, correndo perigo de vida. Como que vocês conseguiram permanecer fiéis, como eu lia no registros lá no futuro? Isso já aconteceu com vocês? Fala assim, não, agora eu vou programar a máquina do tempo lá para os dias de Paulo. Chegar para ele e falar assim, Paulo, eu preciso de alguns minutos aqui. Eu vivo lá no ano 2023. Me fala uma coisa, qual é a receita para você estar tão firme, tão inabalável? Porque na minha geração está uma decadência terrível. Parece que algum livro que você escreveu não chegou até a gente. Isso foi o que me passou pela mente. E aquilo me constrangia, eu ficava preocupado. Por que esses homens parece que o Evangelho era tão claro? E a impressão que tinha é que na Idade Média parece que a coisa se apagou, alguma coisa perdeu. Parece que eles foram morrendo e não passaram para os filhos, para os irmãos, e aqueles irmãos também foram morrendo, e parece que a coisa não chegou até a gente. E o pior é que mesmo assim, irmãos, com todo esse estado de decadência, se eu entro num salão para cortar o cabelo, ou estou numa fila de um banco, alguma situação, e se algum pentecostal fala sobre que o domingo ou outra coisa, eu estou tão pronto a me armar com aquela pessoa, como se ele tivesse feito um prejuízo para mim. Eu estou tão pronto a defender aquela pessoa e entrar no campo da batalha mesmo. E quase que esfregar a Bíblia no rosto dessa pessoa para mostrar que o meu ego está certo. Isso já aconteceu também com vocês? E muitas vezes, ultimamente, no contexto talvez nosso, talvez a gente até deixou os evangélicos meio de lado, mas agora a gente está voltando a metralhadora bíblica para os nossos irmãos da fé. Ah, porque aquele irmão falou mal de mim, deixa ele comigo. Deixa a lição da escola sabatina chegar nesse ponto que eu tenho uma bomba para soltar para ele. E para olhar bem como é que vai ser a reação. Entende? Mesmo nesse estado de decadência, a gente está tão pronto a defender aquilo que a gente acredita, mas deixa Cristo lá no cantinho. Ó, você fica aqui, que deixa que a batalha é comigo. Aquela pessoa vai ver quem está certo. Irmão, será que isso acontece nos nossos dias ou isso já tem acontecido lá atrás, e lá atrás, e lá atrás, nos dias de Malaquias, de Jeremias? Eu esqueci o nome da pessoa. Na época da irmã White, tinha um jovem que ele foi bem por esse lado. E ele pensou consigo assim, eu vou especializar na questão do espiritismo, que naquela época estava em ascendência. E ele procurou todos os textos bíblicos, os melhores argumentos, e quando ele achava uma pessoa com espírita, com algum médium, alguma coisa assim, ele queria vencer essa pessoa pelo argumento. E ele começou se dando muito bem, desmascarando um, humilhando o outro, e foi assim, e ele foi pegando autossuficiência. E ele foi, opa, eu sou bom no negócio. E ele ficou sabendo que tinha um médium por ali naquela região, e ele falou assim, só me falta esse agora para terminar o meu trabalho. E esse médium sabia que esse rapaz ele estava tendo uma eloquência muito grande na Bíblia. E ele falou assim, manda vir, vamos marcar, eu quero conversar com ele. E ele já estava com os textos tão claros na Bíblia que não preocupou em orar a Deus, procurar a força, pedir a direção divina. Ele falou, eu domino bem o assunto, sei tudo de cor. Mas esse espírita, esse médium, quando esse rapaz chegou até ele, não, vamos conversar, recebeu muito bem, claro. E o rapaz falou, agora mais uma ganha. Só que esse médium buscou o próprio demônio, porque na hora
daquela conversa, o próprio demônio entrasse nele. E ele emprestou o corpo para o inimigo. E o rapaz não fez a mesma coisa com o Deus Santo de Israel. E sabe o que aconteceu? O inimigo conseguiu travar a mente daquele jovem e colocou toda a eloquência agora a favor daquele médium. E aquele médium humilhou esse rapaz de uma tal forma que ele começou a ficar perdido, envergonhado. Se tivesse pelo menos agido como Pedro, mas preferiu agir como Judas. Esse rapaz abandonou a fé em Deus e mais tarde, pelo que um rapaz me falou, não pude agora constatar, ele se tornou um espírita também, um médium. Vocês conseguem compreender, irmãos, o perigo da gente talvez olhar apenas na letra da lei e não compreender o que Deus tem, muito mais profundo para a gente compreender, para manejar bem as armas que Deus colocou à nossa disposição? Que causa nós estamos realmente promovendo, irmãos? A causa de Deus? Ou estamos sendo instrumentos de Satanás até para falar que o sábado é o dia de guarda? Vocês lembram daquela jovem que quando estavam pregando, aquela jovem falou, não, esses dois são filhos do Altíssimo. E Paulo teve que repreender porque ela estava demoniada. A forma com que eu defendo a guarda do sábado, a forma com que eu falo que eu não devo comer carne de porco, ou talvez não, até a reforma de saúde, essa pessoa pode estar sendo instrumento de Satanás da mesma forma que um médium. Irmãos, e para meu espanto ontem, logo à noite, quando o irmão Cameron apresentou os primeiros textos ali, eu levei o maior susto, porque eu não tinha conseguido entender a clareza, que da mesma forma com que, na minha mente eu conseguia imaginar, um padre está recebendo confissões de uma pessoa, e ele se colocando no lugar de Deus, na minha mente eu pude compreender que eu posso fazer a mesma coisa do padre, achando que eu posso obedecer à lei. Eu fiquei chocado com aquilo. E ele falou que tinha mais coisas por hoje, que eu pedi para que Deus tivesse misericórdia de mim, de cada um de vocês, porque a gente percebe que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. No livro Evangelismo, tem uma citação que vocês conhecem, e eu gostaria de ler, não foi possível a gente colocar ali, mas vai ser fácil para nós compreendermos. Vem dizendo, por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno, que somos nós, na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falha da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração, a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido nesse mundo de pecado e dor por tanto tempo. Quando eu li isso aqui, eu pensei, não, mas nós não somos tanto quanto Israel. Eu fui sincero, vou ser sincero com vocês, eu pensei, não, eles são muito obedientes, eles tinham uma coluna de nuvem, o fogo à noite, passaram no mar a seco. Não, a gente não é tanto igual eles, não. E tem outro texto que a irmã White fala assim, nós somos piores do que os israelitas. Irmãos, eu não, na princípio, não, aqui ela pegou pesado demais, não é tanto assim, não. Mas quando eu comecei a lembrar da carta à Laodiceia, a gente percebe que o histórico de Deus, para a nossa geração, não é dos melhores. Porque em nenhum momento Deus falou, eu estou pronto a vomitar de vocês, mas na nossa geração Ele falou isso. E isso me fez refletir bastante, falei assim, não, realmente eu estou enganado. Eles estavam passando por aquela experiência pela primeira vez, e nós temos o exemplo deles, dos profetas maiores ou menores, se assim vocês definirem, da Idade Média,
e a gente insiste exatamente nos mesmos pecados que eles. Só a misericórdia para nos atender nesse tempo. E é interessante, irmãos, que a história se repete. A Bíblia fala que o mal não se levantará duas vezes. A gente sabe que realmente o mal inicial não vai se levantar lá na nova terra. Gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Não vai ser preciso uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque todo mundo já entende por experiência própria o que o pecado causou. Mas eu vejo, irmãos, que naquele momento em que os líderes, os príncipes vieram trazendo o relatório da terra de Canaã, naqueles 40 dias que passaram, nós vemos Josué e Calebe se levantando por uma realidade, alegrando o coração de Moisés. É isso aí, vocês foram, mas eu acredito. Apesar dos gigantes que tem lá, Deus vai nos colocar lá, porque Ele já nos trouxe até aqui. Mas a maioria o que fez? Pegaram pedras, vamos apedrejar. E nós sabemos que como a igreja adventista é a igreja de Deus, que detém os oráculos divinos, essa realidade aconteceu também em 1888. Só muda os nomes. Josué e Calebe, Jones e Wagner, Moisés como profeta, a irmã White na mesma situação. E eles conseguiram pela fé ver uma Canaã espiritual. E quando apresentaram para a liderança, para o povo da época, só não pegaram pedras porque os tempos eram outros, mas na mente foi a mesma coisa. A história se repetiu exatamente ali. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Mais de 100 anos. Irmãos, é inacreditável como que a coisa está se repetindo à nossa frente. E é por isso que eu gostaria de ler um texto que também foi lido, e cada texto que foi lido, eu falei, meu pai, falou o que eu ia falar. Mas louvado seja Deus por isso. Porque quando a gente lê algum livro, estudo sobre fé, de Jones e Wagner, eles repetem, e repetem, e repetem mais, para que ver se a coisa entra na mente. E eu gostaria de ler, mais uma vez, um texto que foi lido. Vale a pena. E quando perguntaram para a irmã White o seguinte: o que você acha da luz que esses homens têm trazido, estão apresentando? Ora, aí a resposta dela: eu a tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos. Os encantos incomparáveis de Cristo. Não são os encantos incomparáveis da teologia, das doutrinas, mas os encantos incomparáveis de Cristo. É isto que eu tenho tentado apresentar à mente de vocês. E quando o irmão Wagner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensino claro sobre esse assunto que eu havia ouvido de lábios humanos. E quando o outro, Jones, apresentou, cada fibra do meu ser disse amém. Ela entendeu, falou assim: eu não estou sendo tão clara como eles estão sendo. Hoje eu consigo compreender quando Deus fala, quando a irmã White fala assim: Deus, em sua grande misericórdia, enviou os irmãos Jones e Wagner para trazer mais clara a mensagem. E quando eu comecei a ler e compreender melhor esse assunto, aquele dilema que eu comecei falando para vocês começaram a fazer um sentido que realmente eu estava na direção oposta. E qual era o poder dessa mensagem que Deus estava assim para entregar para esse povo naquela época? Nós sabemos, mas eu vou ler novamente. O que teria acontecido se as pessoas daquela época tivessem compreendido a mensagem, submetido a ela? O que teria acontecido com esse mundo? Exatamente. Ela fala, vou pegar bem um pedacinho do texto para a gente ganhar tempo.
se o povo de Deus tivesse saído a trabalhar como deveria ter feito após a reunião de Minneapolis de 1888, o mundo poderia ter sido advertido em 2 anos e o Senhor já teria voltado. Não ia nem chegar na época de 2000, no ano 2000. Esse era o poder da mensagem. E o Ivan falou aqui ontem, sem internet, sem todas as facilidades que nós temos hoje, Deus teria feito uma obra especial. Mas louvado seja Deus, irmãos, que nesse congresso nós estamos vivenciando a ênfase daquela mensagem. E que o espírito de dúvida e de crítica não venha achar lugar em nossos corações. Tem mais um texto que eu gostaria de ler, que vem falando o seguinte: ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como o quê? Como fogo na palha. Deus empregará instrumentos cuja origem será incapaz do homem definir. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender os reclamos divinos. Vocês conseguem perceber onde está sendo o nosso erro nesse texto aqui? Eu vou falar para vocês. Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, aqui entra a grande encruzilhada. O poder divino com o esforço humano. Só que eu canalizo esse esforço humano para que o que eu faço. Eu vou começar a ler. Eu vou começar a fazer. Eu vou obedecer. Porque, afinal de contas, tudo que o Senhor falou faremos e obedeceremos. E o bezerro vem menos de 1 mês depois. Na vida deles e na nossa vida. E se nós compreendemos o que ela quer dizer, à luz da mensagem de 1888, ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, o que seria esse esforço humano? Para estar aos pés de Cristo, para que Ele faça a obra em mim e através de mim. Aí o texto segue. O problema é que eu acho que o esforço humano é comigo. Eu tive dificuldade quando eu comecei a ler o livro Estudos sobre Fé. Eu até recomendo para quem não tenha, conseguir. Porque quando Jones e Wagner falava que a palavra de Deus é poderosa para realizar aquilo que ela promete, na minha mente tinha aquele resquício assim, mas a fé sem obra é morta. Está faltando um parafuso nessa questão. Mas depois eu fui compreender que a obra não é minha, mas eu achava que essa obra tinha que ser a minha obra. A fé sem a minha obra é morta. E hoje eu compreendo que a fé de Jesus, com a obra de Deus em mim, sem isso aí ela é morta. Irmãos, louvado seja Deus por essa realidade. E eu espero que, assim como nós estamos recebendo essa luz, ela possa ser expandida entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos, entre as pessoas com quem nós fomos dar estudos bíblicos. E hoje eu consigo compreender quando as pessoas saíam daquelas reuniões, como nós estamos tendo aqui hoje, e eles falavam assim: amém, a Bíblia é para mim o quê? Um livro novo. Eu estou vendo uma beleza, uma profundidade aqui que eu nunca tinha visto. Irmãos, a meditação Cuidado de Deus fala assim: todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Se Deus faz uma promessa para mim, não temas, é porque Ele vai me tirar o medo. Por que, Elisa, que Ele vai tirar o medo? Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Louvado seja Deus por isso. Quando eu fui compreender esse verso, o verdadeiro amor lança fora o medo,
O medo dos fogos da Inquisição passou para mim. Estão passando, pelo menos. O medo daqueles instrumentos de torturas lá da Idade Média, eu entendi que o verdadeiro amor lança fora o medo. Irmãos, se for para colocar aqui uma pessoa que tem medo de agulha, de dor, sou eu, tá? Eu faço qualquer coisa para não sentir dor. Posso tomar o remédio amargo que for, mas se for para fazer um cortezinho aqui, a coisa complica. E eu fui compreender bem porque no ano 2020, eu peguei um surto do Covid, mas tão forte que quase eu morri. A coisa teve muito feia para mim. E foi um clima muito estranho, ficou ali em casa, e muitas vezes eu ficava no quarto, tive que ficar de quarentena durante 20 dias, e eu olhava para esse morro e falei, será que eu nunca mais vou andar por aqui? Eu achava que não tinha saído para mim. E a irmã André falou, Ramon, o seu corpo não está reagindo. A gente tem que trocar esse medicamento, vamos colocar um antibiótico mais forte. E até que um dia falou assim, Ramon, não sei por que essa febre sua não está passando. Você não pode ir para o hospital, você não pode ser entubado. Irmãos, aquilo para mim foi assim, parece que meu corpo respondia a esse medo e parece que piorava. E ela falou assim, se até quinta-feira, depois de amanhã essa febre não melhorar, a gente vai ter que entrar com injeção com você. Isso para mim foi terrível. E para melhorar um pouquinho, ela falou assim, na época, ela estava morando ainda lá na cidade, lá no Ipanema. Ela falou assim, vai ser a Simone, vai ter que aplicar. Eu vou ensinar para ela a primeira vez como é que aplica e o resto ela vai fazer com você. Aí, meu irmão. E foi terrível. Eram 8 injeções, uma por dia. E ela falou assim, Ramon, aí ela falou, todo dia 2 horas da tarde você prepara a medicação. E a Simone falou, prepara a agulha aí. Quando dava 2 horas, eu já começava a tremer. Falei, meu pai, será que não vai acertar o lugar? Será que não vai ter uma veia, alguma coisa? Irmãos, eu entendo perfeitamente quando o irmão Cameron falou que muitas vezes Deus vai conduzir a gente a situação que a gente nunca passou para a gente compreender. E foi nesse momento que eu fui entender o que foram os cravos na mão de Cristo. Eu com medo de uma seringa pequenininha, de uma agulha de nada, e o que Cristo fez por mim. Aí eu fui compreender a coragem que Cristo teve por amor de mim, por cada um de nós. Ele sabia, hoje é quarta, depois da manhã vai ter a traição. Quando chegou quinta, na próxima madrugada, eu vou levar uma surra muito grande, eu vou ser espancado. Quando chega na sexta, ele já sabia, na hora da manhã, ele falou assim, é o último cordeiro a ser morto. Amanhã eu vou fazer o papel deles. Irmãos, e para ficar de 9 horas da manhã até as 3 da tarde, com o peso do corpo, sobre os pés com o cravo lá embaixo, eu fui compreender que realmente o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você tem medo de alguma coisa, cita esse verso, porque vai ajudar muito nas situações da vida. E eu pude compreender, irmãos, em tudo isso, se você falar assim, mas eu não entendi bem o que foi falado, aquela tradução, não estou acostumado com aquilo, não consegui captar bem a ideia, saia daqui com uma coisa em mente, o poder da palavra está disponível para a gente hoje. E quando eu fui, agora, entendendo o que foi passado em Minneapolis, em 1888, o que eles frisaram tanto, também, não foi só isso, eu fui enxergar Gênesis capítulo 1, não de uma forma monótona, como eu tinha visto até hoje. E houve o primeiro dia, e houve o segundo, e houve tarde e manhã. Eu parei de ver isso que eu via como repetições. Mas quando eu comecei a frisar, a voltar a minha mente para o que haja luz, e houve luz imediatamente, haja separação entre a porção seca e as águas. Eu entendi o poder do haja, o poder da palavra.
O poder do ide por todo mundo. Quando Cristo fala para Pedro, Pedro fala, mestre, me permite estar onde o Senhor está, andar estar aí até com o Senhor sobre as águas. E Cristo só falou, vem. Foi o suficiente para que, enquanto ele ouvisse o vem, Pedro fez uma coisa que nenhuma outra pessoa fez nessa terra, junto com Cristo. Hoje eu entendo melhor que quando Jesus Cristo fala, ide por todo mundo, no momento que eu estou me preparando para ir para dar um estudo bíblico, eu estou na mesma posse desse poder e os anjos de Deus vão preparando o coração para que aquela pessoa entenda. É muito mais confortador, irmãos. E é interessante que a gente fala assim, mas tem alguma coisa errada. Poder da palavra, citar a palavra, decorar, mas os líderes judeus não sabiam muito mais versos que talvez todos nós juntos aqui? Irmãos, para um jovem ser considerado príncipe em Israel, no caso de Nicodemos, aos 12 anos eles tinham que se apresentar ao templo e eles tinham que falar os primeiros 5 livros da Bíblia de cor. Não podia nem duvidar. E o sacerdote, aquele escriba, ou aquele líder, faziam várias perguntas e ele tinha que, no reflexo, falar aquilo. Quase que assim, qual o seu nome? Você não precisa nem raciocinar. Onde você mora? Qual a marca do seu carro? O que é normal para a gente falar assim, um jovem de 12 anos, para ser considerado príncipe de Israel, tinha que acontecer tudo isso. Aí eu pergunto, por que eles sabiam tanto e se entraram no erro que eles entraram? Irmãos, não adianta a gente saber apenas no campo técnico da coisa. Eu decorei aqui. Satanás ele tem a Bíblia toda de cor. E a irmã Wine fala que algumas vezes ele sai um pouco, se ausenta, e numa velocidade incrível ele vai do Gênesis Apocalipse, ligando verso com verso, tudo aquilo que você imagina, mas isso está adiantando alguma coisa para ele? Nada. Pior, para a perdição dele. Irmãos, eu me preocupo muito quando eu ouço alguém falando assim, eu já li a Bíblia de capa a capa tantas vezes. O tom que a pessoa fala pode ser de condenação para ela no tempo do fim, para ela mesma. O que seria de bênção, Deus pode reverter isso para ela, como maldição, se não for pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, com tudo isso em mente, a gente hoje percebe, não é quem sabe mais versos da Bíblia, não é aquele que acha com mais rapidez quando o pregador fala, mas a forma com que a gente vê cada um desses versos aplicados na minha vida, aí muda. É só nós olharmos para as pessoas simples, como a viúva de Sarepta, e outros mais, que provavelmente nem ler sabiam, mas se agarravam a alguma coisa que tinha pelo menos ouvido e fazia o diferencial na vida deles. É por isso, irmãos, que alguns versos na Bíblia ganharam um novo ânimo para mim. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas de forma rápida, que eu já nem sei que horários são. 7h12. 7h15. Romanos 6,12 diz o que, irmãos? E não reine, portanto, o pecado em quê? Amém. Vamos falar de novo? Tá. Exatamente. Amém. Irmãos, promessa capacitadora. É uma ordem de Deus. Da mesma forma que foi o haja luz lá. Talvez você pode pensar, mas eu não estou ainda sentindo, eu ainda gosto daquela situação que eu sei que é pecado. Mas acredite que Deus já falou, e não reine. Ele não colocou no futuro, e não reinará. Não reine hoje no presente. Romanos 8, verso 2, mostra para a gente que
Existem dois tipos de lei, e Romanos 7 fala disso, nós sabemos. Romanos 8, verso 2 vem dizendo: porque a lei da vida, do Espírito da vida, ou a lei da graça, me livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Então quer dizer, irmãos, que Satanás, como ele copia tudo de Deus, Deus tinha um trono, Satanás queria ter um trono. Deus tem uma cidade santa, Nova Jerusalém, ele instituiu Babilônia como sendo o centro do rei deles. Inclusive, a planta de Jerusalém, alguns estudiosos falam que se aproxima muito a planta de Jerusalém, até mesmo porque é bem quadrada. A planta de Babilônia é muito parecida com a de Jerusalém. Deus tem um dia de guarda, ele estabeleceu também um falso dia de guarda. Deus tem a lei do Espírito e ele tem a lei do pecado. Jones fala muito bem, que eu achei incrível quando eu li, que da mesma forma que para uma pessoa que não tem vínculo com Deus é automático ele viver uma vida de pecado, porque ele está sobre a lei do pecado, deve ser automático para nós como cristãos viver sobre a lei do Espírito. O problema é que a gente pensa que a gente está com o carro no trilho certo, e muitas vezes a gente está agindo sobre a lei do pecado, achando que estamos sobre a lei da graça. Que Deus nos ajude a ter, que o colírio espiritual oferecido em Apocalipse venha realmente nos mostrar o discernimento espiritual. Qual lei que eu estou servindo até hoje? Será possível que eu estou errado todo esse tempo? Que Romanos 8, 2, que a gente possa acreditar, Senhor, que a lei da graça, que é superior, porque onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que as promessas de Deus estão falhando? Ou será que eu estou falhando ao olhar para as promessas de Deus? Quando eu leio Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, haja luz, haja separação entre as águas. Deus é tão misericordioso que Ele usa a mesma linguagem para nós hoje. É só você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e o verso 5, que Paulo falou uma coisa que para mim foi extremamente significativo. De sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Algumas traduções falam que houve o mesmo sentimento. E algumas falam, de sorte que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por uma promessa capacitadora. Irmãos, que esse congresso, que essas oportunidades nunca mais venham ficar no passado para vocês, mas que possam se renovar na experiência de cada um, na proporção da busca de cada um de nós, para que o Espírito Santo venha se revelar de forma copiosa nas nossas vidas. E Pedro complementa esse verso, de sorte que haja em vós a mesma mente. Pedro diz, porque para isto sois chamados, para isto. Para quê? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Agora ele vem explicar o porquê. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmãos, Deus coloca diante de nós um parâmetro muito elevado e, da mesma forma, muito privilegiado, irmãos. Que privilégio nós temos. E hoje eu posso falar que na última frase do livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar assim, porque Deus, Ele planejou para nós, tendo algo em vista superior a nós, do que foi para todos os profetas, para que eles, sem nós,
não fossem aperfeiçoados. Deus está investindo em nós de uma forma tão intensa para terminarmos o trabalho que os heróis da fé não fizeram na época deles. Pode ser que na vista do mundo, mas nadaram e morreram na beira da praia. Será? Graças a Deus que Deus planejou alguma coisa superior a nosso respeito. Para que nós, como a última geração, que o universo está olhando com a respiração suspensa, que quando Jó passou por aquela situação, o universo tremeu, mas Senhor, o Senhor está colocando a honra do Senhor de forma tão direta na venda. Será que Jó vai dar conta do recado? Mas pelo poder de Deus, pela entrega, nós sabemos. E agora, diante do universo, Deus chama todos, talvez no próximo concílio que aconteceu lá no céu, falou assim, o que aconteceu com Jó vai acontecer com todos aqueles que viverem no último tempo. E aí, irmãos, o universo fala, Senhor, mas o Senhor não está indo longe demais? A última geração, o povo mais fraco, que aos 60 anos já não pode pegar mais 5, 10 quilos, que não se lembra onde colocou a chave do carro, que esqueceu onde está a bota, cadê a enxada? O Senhor vai agir nesse povo de forma mais ampla do que agiu com Jó. E assim, irmãos, o universo está esperando, nesses últimos milênios, algo superior se concretizar nas nossas vidas. É uma responsabilidade, irmãos, e é um privilégio que nós vamos ter a eternidade para tentar entender, gente, como que eu falhei lá, por que eu não fui mais fiel? Hoje eu vejo, mas como que eu me entregava tanto para a obra da carne? Irmãos, no campo prático, a gente vê cada verso bíblico se concretizar nas nossas vidas. Há um tempo atrás, eu cansado de trabalhar, eu dormia rapidamente, mas depois de 1h30, 2 horas, eu acordava do nada. E começava, eu tenho que consertar aquela cerca, boi vai passar naquele lugar, eu tenho que podar a bananeira, e o maracujá eu tenho que limpar, e aí o sono ia embora. E ali eu já começava a dar vontade que acorda, para acabar logo à noite, eu preciso começar a fazer aquilo. Queria dormir, virava para um lado, virava para o outro, e nada. E aquilo estava me tirando a paz. Quando eu fui compreender melhor o que é a mensagem de 1888, o poder da palavra, eu só pensei, gente, como que eu não enxerguei isso mais tempo? Fui batizado em 84, eu nunca enxerguei o poder da palavra dessa forma. Estava aqui, o tempo todo, literalmente debaixo do meu nariz. E quando eu saí de casa, estava com 15 anos, fui para o EDESA, para o colégio interno, a minha mãe falou assim, olha, se algum dia você ficar preocupado à noite, de madrugada, fala um verso da Bíblia que vai te ajudar a dormir. E realmente eu me apeguei e me ajudou na época. Só que a gente tende a esquecer. E aquilo fica para trás, fica comum demais para ser real na nossa vida. Mas Deus é tão misericordioso, que Ele é tão paciente, que Ele vai aguardando, até que fala assim, agora você está amadurecido para entender isso. E Ele sofrendo com tudo isso, mais do que eu. E quando eu fui entender o poder da palavra, e eu comecei a citar Salmos 4, verso 8, vocês lembram o que está lá? Por quê? Só Tu, Senhor. Não é um remédio controlado. Não é a tarja preta. Vocês entendem? Em paz eu me deito. E logo, não é meia hora depois. Irmãos, quando eu comecei a citar esse verso, é tão incrível. A Simone sabe o efeito do logo na vida dela. Ela que não dormia antes para ver. O ronco vem espontaneamente. Não deveria, mas vem. Irmãos, é inacreditável, é o poder da palavra de Deus. A gente até brinca, mas é incrível como que é. Mas Deus não está, esse verso, a palavra de Deus não está restrita apenas nesse verso.
em todas as áreas da nossa vida, só que a gente demora a acordar, demora a cair a ficha. O estupim curto ainda está aceso, ainda está com aquela bomba na mão, está explodindo, vai explodir. E a gente vê como que Deus é tão misericordioso com a gente. Quando Jesus Cristo fala, porque os mansos herdarão a terra. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quanta coisa a gente perde porque a gente não quer. A gente acha que o espírito combativo ainda precisa de vez em quando ser aceito. Irmãos, que vocês possam, a partir de hoje, exercitar fé na palavra de Deus, não de uma forma teórica, eu gravei 4 versos essa semana ou essa manhã, não. O que eu estou aprendendo pelo poder de Deus, eu estou acreditando e está fazendo diferença. Vou contar só mais uma experiência para a gente encerrar. A gente estava fazendo estudo bíblico com algumas pessoas lá no Ipanema, aqui, e a gente ficava pensando, gente, que coisa. A gente procura deixar tão claro, ler, acompanhar, não preocupa com o tempo, e parece que eles não estão receptivos. E nós terminamos de fazer um estudo recentemente com um rapaz, até um primo meu, vocês vão conhecer ele hoje, só não comenta com ele. E ele terminou a última lição alegre, ele ficava ali, a gente comia alguma pipoca, conversava, mas terminou os estudos, logo em seguida começaram as aulas dele, e ele parou de vir, não veio mais. E ele passava de moto aí, e eu pensei, puxa vida, será que a gente falhou em alguma coisa? E até que um dia eu estava capinando, eu ouvi o barulho, falei, ele de novo passando. Eu parei, coloquei a enxada na mão assim, a partir do momento que ele passou, eu comecei a citar para mim mesmo, olhando para ele até a moto sumir. Pois assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará tudo o que me apraz. E eu comecei a falar isso. Umas 3 vezes que ele passou na semana. Quando foi na sexta, isso poucos dias atrás, depois de muito tempo ele falou assim, Ramon, vão ter culto aí hoje? Eu falei, com certeza, e fiquei muito feliz. Amanhã, ele falou para mim, numa sexta-feira à noite, vai ter culto amanhã? Eu vou ir. Irmãos, o poder da palavra, nem ele falou, eu falei para ele. Isso se chama, irmãos, o efeito de vasto alcance, como também as coisas erradas, efeito de vasto alcance. Quando ele falou assim, irmão, me deu uma alegria tão grande, eu falei, realmente, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer aquilo que ela se propõe a fazer. É inacreditável. E assim, irmãos, eu tenho certeza que vocês têm o testemunho de vocês em qualquer área da vida. Tantas situações que o Ivan fala, a gente não precisa ficar recordando de uma experiência 10, 15 anos atrás. Deus quer dar uma experiência nova para a gente toda semana, em pequenos detalhes. E eu posso falar para vocês, até com uma vaga de carro, em algum trânsito, Deus se preocupa com a gente. Até com isso. Eu tinha uma dificuldade, que eu achava assim, eu não preciso sobrecarregar Deus com isso. Tem tantas coisas mais importantes que Deus está olhando. É uma pessoa que está com problema de saúde, como foi falado aqui ontem. É uma mãe orando para um filho que está fora da igreja. Por que vamos me preocupar com essa planta aqui que não está parecendo bem? Parece até egoísmo, mas Deus quer que eu compartilhe tudo com Ele, que eu seja assim, o Senhor, aqui, o Senhor, isso aqui, o Senhor, isso aqui, mais isso aqui. Será que a gente pode sobrecarregar a Deus? Louvado seja Deus. Aquele que conta os cabelos da nossa cabeça não é indiferente às nossas angústias, nem quando falamos delas. Caminho a Cristo, página 100. Irmãos, eu gostaria agora, para a gente terminar, contar uma experiência rápida, a última, e um verso para a gente terminar. Eu tenho uma tia, chamada tia Madalena, que eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela estava com uma coceira muito grande no corpo, tipo uma alergia.
E um dia eu fui na casa da minha mãe, ela falou assim, você precisa passar lá na Madalena, porque ela está querendo muito que você vai lá orar para ela. E no mesmo dia, eu fui lá, foi na quinta-feira, retrasada, segunda-feira, foi numa segunda-feira. E eu lembrando disso, fui lá, fiz uma visita para ela, ela me falou, e estava realmente, ela falou, nem vou pegar na sua mão, porque eu estou coçando o corpo e está intenso. Demais. E eu falei com ela, olha tia, a Bíblia tem poder demais, é tanto poder que a gente parece que nem acredita tanto. Mas eu vou falar com a senhora, eu vou resumir para vocês entenderem. Eu vou citar um verso da Bíblia que eu queria que a senhora escrevesse, anotasse. O tio dela, o esposo dela, meu tio estava do lado, ele anotou. Eu falei, toda hora que a coceira começar no corpo da senhora, a senhora fala esse verso. E acredita que a senhora está chamando o próprio Deus para perto da senhora. E ela acreditou, ela tem essa fé, não se falou, se está na Bíblia, eu vou acreditar. Quando foi na quinta, eu liguei para a filha dela, que ela não tem telefone, falei assim, Romilda, como é que está a tia Madalena? Ela falou, Ramon, a coceira da minha mãe praticamente acabou toda, e inclusive ela está dormindo melhor, mas era uma insônia que ela tinha antes da coceira. E ela está muito mais tranquila. Eu ia até colocar ali para vocês a conversa, mas resposta da filha dela. Eu fiquei extremamente feliz e grato a Deus. Eu acredito que a coceira que ainda está com ela ainda, que eu fiquei sabendo, é porque ela acabou esquecendo da promessa de Deus. Porque se toda hora que começa, se ela citar, e eu citei para ela Jeremias 30, verso 17, porque eu curarei, eu te restaurarei, eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. Restaurarei as tuas feridas. Jeremias 30, 17. Irmãos, o último verso que eu queria ler para vocês, 1 Tessalonicenses 5, verso 24. E lá fala, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se Deus se Ele promete a nos chamar, e nós não estamos aqui por vontade própria, vamos dizer, porque Ele trouxe todos nós aqui, tem muita coisa que Ele vai fazer na nossa vida, para a honra e glória dEle. Que nós possamos descansar nessas promessas, que aquilo que aflige o seu coração, você possa encontrar nesse livro o verso ideal para as suas dificuldades. E que aquele ponto fraco seu venha se tornar forte pelo poder da palavra de Deus. Esse é o meu desejo. Como eu gostaria que os irmãos daqui do distrito estivessem aqui ouvindo tudo isso. Infelizmente não estão. Mas eu sei que Deus de alguma forma vai atraí-los também. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos terminar com uma oração. E que Deus possa nos abençoar, que esse dia venha ser um sábado extremamente proveitoso para a honra e glória do nome dEle.